Boa noite, vocês me Boa escutam? noite. Sim, Eu estamos tive uns ouvindo bem. problemas aí para variar técnicos, mas tá tudo tranquilo agora. Ah, tranquilo. Nós também, até por isso Normal. estamos entrando hoje às 18h10, com um pouquinho de atraso, mas estamos aqui batendo o nosso cartão semanal, toda segunda, com o Política e Elas. Então, muito boa noite para quem está chegando na live. Ricardo Alcântara, editor-chefe do jornal, já está presente também. Camila Gonda e também a Geissa Franca. E hoje nós temos a nossa convidada especial, que é a Jussara Cardoso. Boa noite, Jussara. Boa noite, ô louco, convidado especial. Vocês que são especiais aí, fazendo esse trabalho incrível. Bacana. Me fala um pouquinho então, Jussara, do seu papel na política. Você é cientista política também, a Geissa comentou, né? Pois é, eu fiz o curso caiu de paraquedas no meu colo. Eu estava numa manifestação, num protesto contra a arrecadação de campanhas exorbitantes aí em Curitiba, na campanha do Dutti com Fruit, na prefeitura, né? E a gente fez um protesto na frente do jantar do Dutti. Depois a gente foi fazer um protesto na frente do jantar do Fruit e conheceu o dono da faculdade que eu me formei, que é a Uninter. E aí lá ele me Bacana. deu um curso de ciência política. Então a ciência, o curso mesmo, caiu no meu colo numa manifestação. Bacana. Então, hoje Num estamos com protesto. três cientistas Oi? políticos aqui. Você é cientista política também, né, Camila? Eu Fala sou novamente para o cientista política pessoal de aí. informação. Ah, bacana. E ativista. É esse negócio de ser ativista, o curso de ciência política dá outra visão pra gente, né? O curso, Sim. tipo, indico para todo mundo, faça, é importante, né? Mesmo que não for fazer o curso, estude sobre o que a ciência política está produzindo, porque te dá outra visão da política, assim. É outro rolê, né? Te dá mais preparo mesmo, né? Então, Será que façam o depois de curso. alguns números de live eu posso ter um certificado também? Não? Eu Opa, estou opa. aprendendo com vocês, gente. Eu sou jornalista, não sou jornalista da editoria de política. Gostaria de ser, então estou aqui como um aprendizado também, juntamente com o pessoal que entra e assiste nossas lives. Alguns a gente entende que não consegue entrar ao vivo, até porque, né, esse horário que nós fazemos a live, a gente entende que tem muita gente em trânsito ainda, muita gente retornando dos seus trabalhos. E até aproveitando essa deixa já, quero comentar que a gente teve um convite aí para uma rádio, tá? Então a gente ainda vai estar oficializando e depois vamos estar divulgando aí então como que vai funcionar. Vai ser real time também, então enquanto a gente faz a live aqui, será transmitida também numa rádio de Pinhais, tá? Uma rádio da região metropolitana, mas a gente vai estar falando certinho para vocês assim que tudo for formalizado, tá? Então, muito bem-vinda, Geissa Franco, dê uma boa noite aí, que você está quietinha hoje. Boa noite, pessoal. Eu tô um pouco quieta porque hoje eu tô um pouco triste com as notícias brasileiras. Eu acho que semana passada foi muito duro e essa semana aqui na cidade de Curitiba já começamos, né, meio mal, principalmente aí com o julgamento hoje. A Camila estava falando com a gente lá no WhatsApp. Então, não tem como ser tão positiva. Feliz que a Sara está aqui conosco essa noite, mas com É, o a situação do coraçãozinho país um não pouco ajuda, né? apertado, né? Eu acho que semana passada aconteceram acontecimentos muito marcantes. Até a questão das mulheres na CPI foi bem marcante, então vamos lá, né? Vamos conversar. É isso aí. Também tivemos aquela derrota na questão da multa, né, para empresas que pagam salários desiguais Sim. para mesmos cargos. Então, ela foi para tramitação, mas chegou na Câmara também foi barrada. Então, mais uma derrota para nós. E é por isso que nós estamos aqui reunidos e estaremos todas as segundas, a partir das 18 horas, com Política e Elas, porque precisamos falar sobre a participação das mulheres na política. Quanto mais mulheres engajadas participando, seja num cargo ou seja de forma indireta, seja através da sua comunidade, na hora de você fazer um voto assertivo, na hora de votar em mulheres também. Então é importante que a gente discuta política, porque nós, como seres humanos, somos seres políticos, né? Precisamos viver em Posso sociedade. só, Pode falar, Jussara. só para contribuir aí, eu acho que a gente precisa cada vez mais sim falar sobre a participação da mulher na política, mas a gente também precisa reconhecer
cada vez mais que tipo de participação masculina a gente tem, né? Porque a gente fala de participação da mulher na política, mas pouco a gente fala sobre ou explicitamente mesmo a gente pouco fala sobre a participação do homem na política, né? A gente não nomeia o gênero deles na hora de falar sobre as críticas, né? Mas a gente nomeia o gênero das mulheres facilmente quando quer fazer alguma crítica, né? Então, eu acho que a gente tem que reconhecer cada vez mais como que é essa participação masculina na política e como que ela afeta o cotidiano de nós mulheres diariamente, né? Não é de hoje, é do passado, né? A forma de fazer política masculina é uma forma muito agressiva, violenta, tira direitos, né? E aí a gente tem que cada vez mais reconhecer como que é essa forma masculina de fazer política, né? Muito bem colocado, Jussara. Quero aproveitar e dar as boas-vindas para o Bernardo Carlini, que é do Jornal do JuVV, aqui de Curitiba. Ele tem um jornal mensal e é muito bacana o jornal também. Muito bem-vindo, Bernardo. Espero que você esteja conosco mais vezes aqui acompanhando o nosso programa semanal Política e Elas. Então, nós vamos continuar com o tema da semana passada, porque a Camila Gonda, por motivo de força maior, não pôde estar conosco, ela teve um compromisso, então fez bastante falta, né, suas colocações sobre o nosso tema, que é a diversidade e inclusão também, né, dos perfis femininos na política, né, então a diversidade mais inclusão, né, que são também pessoas que possuem algum tipo de deficiência física e também a diversidade, né, mulheres trans, mulheres negras, então esses perfis que vemos raramente na política, então precisamos falar sobre isso também. Então vamos continuar com esse tema. Trouxemos a Jussara, que contribuiu bastante nos comentários, então até por isso que fizemos esse convite para ela estar conosco hoje. Então vamos lá. Primeiramente, quero ouvir de você, Camila, o que estava te indignando, gente? Antes de eu começar a live, eu não consegui nem me inteirar, mas nós temos um grupinho ali, então, passando um pouquinho dos bastidores, a gente sempre tenta se organizar, discutir o que vai ser passado para vocês. Muitas vezes, por causa de outras demandas, fica tudo muito em cima do laço, né? Então a gente não consegue definir muitas coisas, mas eu vi que a Camila comentou que teve um acontecimento hoje e ela está aborrecida, ela está indignada, igual aquele dia que estávamos comentando sobre a diferença salarial, né? A gente estava até tomando uma aguinha para ver se descia, né, a notícia, mas o que aconteceu, Camila? Conte-nos essa indignação, o que houve? Eu estou indignada, Sirlene, estou indignada hoje. A gente tem vários acontecimentos, né? Acho que ser mulher, estar na política, estar no direito, estar em qualquer área, em qualquer profissão é muito difícil. E aproveito aí para saudar meu nobre companheiro, o Dr. Rodrigo Cunha, que entrou aqui na live. Ele escreveu: Camila maravilhosa, perfeita e inteligente. E eu já vou... Ele é um colega meu aí da advocacia, né, do direito, e ele está até acompanhando comigo aí também. Não compartilhamos as mesmas ideologias, mas ele está aqui comigo discutindo, né, também esses últimos casos. E quando a gente vê, né, agora, para quem não sabe, está acontecendo um caso lá no júri de Guarapuava, que é aquele caso da Tatiane, né, aquela advogada que supostamente, né, foi morta, né, jogada do seu prédio, da sacada do seu prédio. E tá rolando esse julgamento agora. E aí aconteceu um fato curioso, né? Que a defesa, no único momento que uma mulher foi chamada para participar ali do ato do plenário, foi chamada para fazer a simulação dela sendo esganada. E aí você pensa, né? Poxa, né? O único momento que uma mulher é trazida para falar num caso desses é para ser a vítima, né? Não é para sustentar, não é para defender, não é para acusar. É para ser, de fato, a vítima. E o quanto isso choca, né, Sirlene? Veja só, isso não acontece só na política, né? A gente consegue ver que isso também acontece com as mulheres que trabalham ali no âmbito do direito. A gente consegue ver também mulheres que atuam em outras áreas, né? E o quanto isso deixa a gente meio perturbado, porque faz com que a gente pense, né? Que mundo que a gente está vivendo, né? Onde realmente o protagonismo que a mulher tem é um protagonismo muito rechaçado, sabe? Muito deixado de lado. Não existe. Mulher não tem espaço, não tem protagonismo. E quando a gente fala, Sirlene, na política, então, né? Você comentou mulheres trans, né?
mulheres com deficiência, você vê pouquíssimas dentro da política, e aí, logicamente, essas pautas não são atendidas, né? A gente falava lá no primeiro encontro nosso sobre mulheres jovens. Como é que a gente vai conseguir que uma pessoa que não é jovem fale sobre juventude, discuta sobre pautas de juventude sem ouvir a juventude? Então, é muito confuso, sabe, Sirlene? Então, tudo isso deixa a gente nervoso, entendeu? Tudo isso deixa a gente com aquela raivinha. Tá certo, tá certo. Não tem como não se indignar, né? E você, Jussara, o que você tem para comentar sobre esse fato aí? É um absurdo, né? Quando nós temos um lugarzinho de fala, quando nos é dado a voz, direito de voz, a gente só serve para representar novamente a vítima, né? Então, assim, é até humilhante, vamos dizer assim, para essa mulher que estava lá, e quando ela teve sua vez de nos defender, ela só teve que fazer esse papelzinho aí que, sinceramente, quem teve essa ideia, olha, não quero nem comentar. Palmas, né? Nossa! Pelo amor de Deus, né? Infelizmente, não é uma prática atual, né? Tipo, não é de agora, isso não acontece agora, né? Isso é uma prática de muitos anos, né? Os homens nos colocam nesse papel faz muitos anos, né? Não tiram o nosso direito de defesa, mas não é de agora, né? A minha pesquisa mesmo que eu fiz, que eu pesquisei o que os senadores falavam sobre as mulheres no ambiente político lá no Império Brasileiro, esse tipo de violência que nós sofremos hoje, que ela sofreu hoje de ir lá só se representar enquanto vítima, né? Sofrendo violência de novo, isso acontece desde sempre, né? O 1823 ainda é 2021. Infelizmente. Não mudou muita coisa. A gente caminhou pouquíssimo mesmo. E esse é um cenário... voltando a reafirmar aquilo que eu falei, né? É importante a gente reconhecer o papel dos homens nisso tudo, né? A gente está nessa situação agora e se chocando com mais uma mulher sofrendo mais uma violência estatal, né, dentro de instituições que é para a defesa, porque os homens operam esse lugar do jeito que eles querem, né? Eles fazem isso desde sempre, né? Desde a criação de leis até na hora do julgamento final, se a gente é culpado ou não, e a gente é culpado desde o início até o fim, né? Eles estão dizendo isso e a gente tem que botar, às vezes eu fico pensando, né? Vamos lá pro lado anarquista, vamos botar fogo em tudo, matar todo mundo, começar tudo de novo. Mas a gente não pode, né? A gente tem que ir pro diálogo, ir pra conversa, ir pro trabalho de base, né? Ir pra discussão intelectual e construção dessa figura de pessoa que também faz parte do jogo político, que é a mulher, né? A gente também consegue estar nesses espaços, a gente também consegue construir argumentos, a gente também consegue tomar decisões importantes, né? A gente faz isso cotidianamente no meio de tanta violência institucional, né? E violência física e violências aí, os homens agindo dessas formas aí, que é realmente de deixar a gente cansada, chateada, revoltada, estressada, psicologicamente abalada, né? Força para a Tatiana e para todas as Tatianas do Brasil, né? Verdade. Bom, a nossa própria a Lei Maria da Penha também é muito recente, né? É bacana a participação da Jussara, justamente para ela contextualizar um pouquinho essa história, né, de como a mulher era considerada, né, nos tempos que em cima disso que são as pesquisas e os estudos dela, de como era, então, a mulher era vista, né, dentro do Senado, dentro do cenário político, como era vista a mulher. Então, assim, a gente vê que não mudou muita coisa, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas a forma que vocês falam dá a impressão que vocês estão na pré-história. Sim, gente, a gente não caminhou quase nada. A Lei Maria da Penha é uma lei de 2006, vai fazer 15 anos, então olha como é recente. Né? 15 anos atrás não tínhamos... E é uma lei que só existe por pressão externa, né? Não é um desejo do Brasil, né? Não foi um desejo do Brasil solucionar a violência doméstica. Foi uma pressão externa que fez com que o Brasil criasse a lei. E não só criou uma lei, é uma lei mundialmente reconhecida, foi base para a criação de lei de violência contra a mulher em vários países, mundo afora. É uma lei que tem o seu texto perfeito, digamos assim, o texto, né? Agora,
a inclusão desse texto na sociedade, aí a gente pode fazer várias críticas, porque a violência realmente não diminuiu, né? Não é porque a lei existe que a violência deixou de existir, né? E você falou agora sobre a violência doméstica. Eu tenho uma fala de um deputado, de um senador, que aconteceu 111 anos antes da criação da Lei Maria da Penha, né? Estou tentando achar a parte aqui, não consigo achar, mas eu vou falar. Por volta de 1876, um senador pergunta, estavam discutindo sobre o divórcio, se era permitido as mulheres se divorciarem ou não, porque isso era algo proibido para nós, né? Então eles estavam nesse contexto de discutindo sobre se as mulheres podiam ou não pedir o divórcio. E aí um senador sobe na tribuna e a gente sabe, que a gente que pesquisa ciência política sabe da importância do discurso político, né? Da potência que tem subir num púlpito e fazer um discurso, né? Ele sobe no púlpito e faz uma defesa brilhante sobre o divórcio. Então, nem só de homens medíocres tinha no Império, né? Às vezes tinha um senador lá que falava algo muito bom, né? E aí ele questiona, faz um discurso brilhante para os senadores, falando sobre a violência doméstica. Ele fala que é um mal do século, lá em 1876, né, Império. Ele fala, é um mal do século. As mulheres, a gente está cometendo as mulheres com violências, tornando elas em escravas. Então, e aí ele indaga, no final do discurso dele, ele indaga se a violência doméstica e a necessidade de fazer com que as mulheres tenham o direito de pedir o divórcio quando o casamento não está legal, porque era essa a indagação dele, se era ou não assunto digno de todas as menções, de todos os trabalhos do Senado. 1876. 52 homens dentro do Congresso e um perguntando se era ou não um assunto digno deles tratarem, né? Então, se um senador foi atingido com a violência doméstica naquele período, é porque a violência doméstica já era algo que estava reverberando muito na sociedade, para as mulheres falando sobre, né? Então, ele fez esse questionamento lá atrás, 106 anos depois que criou a Lei Maria da Penha. E aí a gente ainda está numa situação onde as mulheres apanham dentro de casa, onde o feminicídio é exorbitante, né? Onde a violência doméstica ainda não diminuiu. Então, o quanto que a gente realmente caminhou com a criação de uma lei, né? O quanto que a gente precisa caminhar ainda. Teve um pouquinho, desculpa te cortar, Jussara, mas teve um pouquinho de ajuste no seu áudio. Eu acho que é o da Geisa, será que não é não? Será? Tá dando um ruído aí. Será que é o teu, Geisa? Aí. Deixa eu tentar tirar. Peraí, gente. Peraí. Parou. Aí, continua. Eu acho que a gente precisa se focar, assim, sabe? O quanto que eu trabalho, que é uma coisa que eu tenho questionado sempre comigo aqui, ainda mais vendo a CPI e os caras ficaram 10 minutos com a CPI parada, a CPI da Covid, um negócio extremamente importante. Você tem que, né? Eles têm a chance de instaurar inquérito, de fazer investigação, né? Ali, de questionar as pessoas. Eles ficaram com a CPI 10 minutos parada, discutindo se uma mulher podia ou não falar. É sério, vocês ficaram 10 minutos parados, eles ficaram 106 anos sem fazer nada em relação à violência doméstica, para depois vir pressão externa para criar-se a Lei Maria da Penha. E mesmo assim, a gente está em 2021 e ela não funciona. É uma morosidade, uma lentidão masculina mesmo, na vontade de resolver a situação política, né? De fato resolver. Assim, eu não consigo, depois de ter feito a minha pesquisa, eu não consigo mudar o discurso. Por exemplo, eles dizem que o lugar da mulher não é na política. Em 1891, eles diziam isso. A mulher não precisa deixar as mulheres votarem porque elas já não votam mesmo. Elas já não participam, já não é algo dado para elas. Então, a gente não precisa dar esse direito para elas, né?
eles já dizem que esse espaço não é nosso. Então, depois que eu fiz a minha pesquisa e olhando para o cenário masculino dentro da política e reconhecendo essa morosidade, essa lentidão, essa forma violenta de fazer política, eu fico repetindo comigo, lugar de homem não é na política. Né? De uma tentativa, claro que eu não sou, né, não sou contra a participação dos homens, acho que a gente acredita que os homens têm que participar, sim, claro, mas não esse homem construído, violento, ideológico ali, que exclui a mulher do cenário, né? E que é lento para resolver as coisas, né? A nossa política é muito dada nessa lentidão mesmo masculina, né, de resolver as coisas. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, né? Sim, sim. Mas então você imagina, né, Jussara, se já tem essa morosidade, né, para que conseguimos aí pouquíssimo avanço, que é o direito de voto. Hoje tem lá tantos por cento de direito nas cadeiras, né? O espaço já é pequeno. Então, imagina na questão da diversidade, que é o nosso tema hoje, né? Então, esses perfis diferentes de mulher, né, que é a mulher negra, a mulher trans, a mulher com deficiência. Então, imagina a dificuldade para esse perfil de mulher, né? Geissa, o que você traz para nós hoje? Fala um pouquinho aí, o que você tem para falar, para agregar um pouquinho mais no nosso tema. Antes de falar um pouco sobre a diversidade... Agora põe teu fone de volta, mulher. Que o pessoal quer te ouvir. Bora lá, a gente aguarda. Camila só quietinha ali, ela pensa que não vai falar hoje, mas ela se engana. Ela tá com um déficit de fala da segunda-feira passada bem grande, então já vai gente, chegar em tudo. agora vocês estão escutando? Sim. A Jussara estava falando, né, que tinha um senador naquela época que apresentou essa pauta sobre violência doméstica. E aí me recordei, quando eu fiz a minha dissertação, até comentei aqui, acho que na primeira live, que bem nessa época que ela citou, que era 1876, formava-se os primeiros jornais feministas do Brasil, que traziam essas pautas, né, da necessidade das mulheres irem para a faculdade, das mulheres terem liberdades, né, que é bem aquela primeira onda do feminismo, que é a onda da liberdade, né? A liberdade sexual, a liberdade política, e depois veio a segunda onda que é mais de igualdade, né? Salarial, de igualdade de direitos. Então, aí pensando nisso, aquele senador provavelmente tinha esse discurso porque ele pode ter alguma relação direta com alguma mulher que era feminista ou alguma coisa assim. Esse discurso dele provavelmente não veio exatamente dele, né? Veio dessa relação com alguma mulher que estava envolvida nesse período. Então, assim, também essa relação da importância que os homens têm que observar, de terem amigas mulheres, né, companheiras, e perguntar sobre essas questões, terem esse lado da escuta, de escutar as mulheres e não tanto falar sobre. Porque sempre, mesmo quando é a nossa, coisas que afetam diretamente a gente, eles tendem a querer apresentar seu lado da história e não tem o seu lado da história, tem o lado de escuta, né? Eu acho que tem um livro muito importante, escrito pela Djamila Ribeiro, que é Lugar de Fala. E eu recomendo, é um livretinho, acho que ele custa R$15, que fala muito essa questão do racismo, né? Do qual que é o papel da pessoa branca no racismo, né? Não só não ser racista, mas ser antirracista. E o que é ser antirracista? É num ambiente em que não tem uma pessoa negra para defender aquela pauta, você precisa mostrar que aquilo que a pessoa está falando é errado. Então, os homens, eles precisam também pensar isso nessa lógica quando a gente fala sobre questões que afetam a nós, né? Eles têm que aprender a escutar e se posicionar só quando é necessário. E aí, falando um pouco sobre a diversidade, na semana passada, Sirlene, você começou a fala me perguntando o que eu sabia sobre a participação das mulheres trans e a questão mais de lei e tal. E aí eu fui procurar um pouco mais essa semana e achei bem interessante, porque veio uma decisão em 2018, que eu não sabia, do STF, que até 150 dias antes das eleições, as mulheres trans podem solicitar lá no Tribunal Eleitoral
alternância, né? De mudar o nome, que é o nome civil, para o nome social. E não necessariamente elas precisam ter o documento já, a documentação. Elas podem, por autodeclaração, ir lá e alterar. O que, para mim, me parece ser uma grande mudança nessa questão e muito importante, porque antes discutia-se muito que para mulher mudar lá o nome no registro civil, ela deveria primeiro fazer uma cirurgia, o que não corresponde com nada, né? Porque não é uma questão da sua genitália que vai dizer se você é homem ou mulher, é uma questão do que está dentro da sua cabeça, do que você sente, né? Então, primeiro, assim, acho muito interessante teve uma discussão bem forte na época, eu vi lá. E até queria saber a opinião de vocês também, assim, o que vocês acham da questão da autodeclaração, porque me parece ser uma grande mudança. Eu espero que os partidos estejam prontos para... Sim, né? Para cumprir, né? E aceitar, né? Porque a gente estava comentando até, acho que a Jussara recorda, porque ela estava conosco, a questão de como que essa pessoa faz, então, né, para entrar, para participar. Eu preciso, né, já ter a minha nova identidade, eu preciso já ter o meu nome feminino, então, como é que eu faço para participar? Então, bacana que a Geissa já pesquisou e trouxe para nós, então, a resposta, né, de que não. Você, com esse, digamos que gere já um protocolo lá, você já vai ter teu nome social, como você se reconhece, você já vai poder estar participando também. Obrigada a Reps Brasil, que está falando mais mulher na política, estamos juntas, estamos sim. E aí, Camila, você pode complementar, então, responder a Geissa aí, complementar o que ela nos trouxe. Olha, eu acho que quando a gente fala desse tema, diversidade dentro da política, a gente também fala diretamente sobre democracia, né, Sirlene? Como que você pode falar de democracia sendo que o nosso sistema não é representativo, né? Então, a gente não vê lá uma mulher negra, a gente não vê uma mulher indígena, a gente não vê uma mulher jovem, e a gente insiste em dizer que aquele núcleo vai nos representar. Eu acho que tem uma falha, democraticamente falando, tem uma falha muito grande, né? Porque a gente não se sente representada. Pautas são muito negligenciadas, né? A gente tem pautas que são completamente deixadas de lado. E como é que a gente vai ter essas pautas dentro do Senado, dentro das casas, né, dentro das câmaras? Só se a gente tiver pessoas que falem a respeito disso, que tenham esse local de fala, ou, igual a Ju trouxe, né, se a gente tiver, por exemplo, homens que deem esse espaço, né, para que outras pessoas falem. Porque de nada adianta, né, ter o pior, né, Ju, além do homem legislar sobre algo que não o diz respeito, ele ainda legisla sem ouvir o outro lado, né? Então é um homem branco que pauta sobre mulher negra. Não faz sentido algum, né? Posso dar um exemplo matemático? Um exemplo matemático disso que a gente está falando. Assim, resultado da minha pesquisa mesmo. A gente está falando sobre democracia representativa, né? Que é o nosso estado que a gente espera que represente mesmo a sociedade, né? Nos meus 67 anos da pesquisa que eu fiz ali dos anais do Senado, foram 392 mil páginas de arquivos, de discurso mesmo ali. Muita página. Dessas 392 mil páginas, 35.942 vezes apareceu a palavra homem, homens. É bastante, né? Quase 36 mil vezes a palavra homem. Apareceu 4.702 vezes a palavra família ou famílias. É bastante também, né? Embora por um discurso de ambiente político pareça ser pouco, né? E apareceu 1.798 menções à palavra mulher, mulheres. Então, 392 mil páginas de discurso político. E a gente tem os homens falando sobre nós nesse espaço de criar leis ali, de representatividade, né, para representar tudo o que a gente, né, precisa necessariamente na política, 1.798 vezes. Dessas 1.798 vezes, nenhuma mulher indígena. Nenhuma. E 79 menções a mulheres negras escravizadas. Mulheres pretas. 1.798 menções. Era um período de escravidão no Brasil. E só teve 79 menções às mulheres escravizadas. E nenhuma a mulher indígena. Quem dirá pensar em mulheres trans,
né, em todo o espectro de identidade feminina que tem, né, ou de identidade de pessoas, né, mulheres lésbicas, homens gays, homens bis, né, mulheres com deficiência. Hoje a gente já tem uma senadora, mas pensando que é 5% de pessoas com deficiência no Brasil ainda é pouco, né? Enfim, só para dar um dado panorâmico de que no passado não tinha representatividade e hoje a gente está falando desse cenário que está caminhando, construindo bem pouquinho essa representatividade, né? A passos lentos, né? Ô, Ju, só posso fazer um... Pode. Você falou das mulheres indígenas, né? E hoje eu estava pesquisando sobre a eleição das mulheres indígenas no Brasil. E de todos os candidatos eleitos para a prefeitura no Brasil inteiro, apenas 8 são indígenas. E desses 8, apenas uma é uma mulher indígena. É uma prefeita e uma deputada federal nesses dois últimos que a deputada federal é da Rede, até eu acho, parece ser uma mulher bem interessante, assim. Então a gente vê olha como pode. Você falou de um discurso do Senado lá do século XIX, e há 100 e poucos anos depois a gente, claro, daquele momento até agora, pelo menos temos alguma eleição de alguma mulher, né, indígena. Mas é muito pouco na evolução histórica, assim, é ridículo. Eu vi lá que não representa... O número de pessoas indígenas eleitas no Brasil não corresponde nem a 0,16% do total. E aí isso representa muito também agora, né, principalmente no governo do Bolsonaro, a gente vê o quanto as reservas indígenas estão sendo afetadas, o quanto não há uma política pública destinada às pessoas indígenas, não há um debate na população sobre o que é ser indígena. E se os indígenas se sentem parte do Brasil, porque também isso é um ponto, né? Porque para eles têm uma noção distinta do que é território, do que é nação. E a gente não fala sobre isso, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade. Parece que é um mundo à parte, e que eles não fazem parte desse mundo. E por quê? Não reconhece nem quantos idiomas a gente tem, né? Da onde a gente veio. Exatamente. O solo que a gente está pisando, né? Então, isso que você falou é o resultado prático, né? É muito bacana, né, Jussara? A Jussara está agregando muito aqui conosco na live hoje, porque ela já vem com números, e isso é legal para as pessoas, né, entenderem a dimensão das coisas, né? Porque a gente fala meio aberto, mas quando a gente traz os números ali, a gente vê que realmente é baixíssimo, é pouquíssimo, que aparecemos poucas vezes, então... precisamos discutir e demonstra cada vez mais a importância de o Diário de Curitiba ter tido essa ideia, trazer essa ideia para nós, para que tenhamos esse espaço e essa voz, né, esse espaço político feminino dentro do Diário de Curitiba. Tá? Eu tenho uma matéria aqui do El País falando sobre as eleições de 2020, né, as eleições para a prefeitura, os cargos da prefeitura. País mais transfóbico do mundo. O Brasil tem recorde de candidaturas de pessoas trans em 2020, inclusive em Curitiba, né? Tivemos uma candidata trans, candidata à prefeitura, que era do PSOL, né? E ela foi a primeira, né, candidata. Então, é uma mudança que já representa, principalmente por ter comentado aí, Geice, da questão do governo Bolsonaro. O que você acha que implica esse número em 2020? Assim, você acha que é uma revolta ou você acha que é porque realmente as pessoas estão acordando, né, para o espaço que elas têm de direito e estão pensando, vou lutar pelo meu espaço? O que você acha disso, Geice? Eu acho que é um misto, né? Eu acho que existe um processo que o Brasil passa, que acho que outros países já passaram há uns 10, 20 anos atrás, principalmente na Europa, de pensar o que é democracia, e eu acho que esses grupos, até então não tão representados pela mídia, eles passam a fazer parte também, né, do que a gente chama de agenda. E isso impacta também, eu acho, na própria representação dessas pessoas, de falarem, não, se a mídia está pautando, parece ser pouco, mas eu acho que o fato de você, numa propaganda, colocar 2 casais de homem, 2 casais de mulheres, isso impacta diretamente na pessoa que está assistindo aquilo, né? E eu penso assim, se eu vejo algo na TV que me representa, aquilo me dá mais gás para eu correr atrás
de um partido, alguma coisa, para querer mudar algo, né? Então, eu acho que existe, principalmente na época que o Cunha foi deposto, o movimento feminista foi muito importante naquele momento, né? E lá surgiram muitas pautas de mulheres trans, mulheres lésbicas. Claro que já existia muito antes, né? Esse debate é desde a década de 70, 80 que a gente está pautando. Mas principalmente naquele momento eu acho que foi o estopim para o movimento feminista entender a importância que as mulheres trans e as mulheres bi, as mulheres lésbicas têm e abrir mais e buscar o espaço institucional para fazer parte do processo democrático. A questão é como esses espaços estão ou não abrindo para essas pessoas, né? Porque a gente pensa, se uma mulher branca, heterossexnormativa, já sofre dentro de um partido, o que é uma mulher negra, uma mulher lésbica, uma mulher bi, uma mulher trans que vai trazer assuntos que até então, nesse espaço masculinizado, né, que é o que eu entendo como um espaço masculinizado, debater isso. Eu acho que a gente tem que ter um olhar atento aos partidos nesse sentido. Não só as regras do jogo em si, mas pressionar para que os partidos estejam mais abertos a essas mudanças. Mas é muito importante e vejo que cada vez mais isso vai tá presente nas eleições e a gente o Brasil, enquanto sistema, vai ter que se adaptar a essas mudanças e as pessoas, o grupo LGBTQI+, vai cada vez mais pressionar e a gente tem várias lideranças que falam bem, aqui mesmo em Curitiba, que vão pressionar cada vez mais. Até no partido que a Camila faz parte, tem uma guria aqui do meu prédio, que foi candidata, é uma mulher trans. Ontem eu estava conversando com ela, acho que o nome dela é Amanda. É Amanda, não sei. E super querida, assim, fala super bem. E falei, isso aí, temos que colocar essas... Trazê-las, né? Do PDT, ela foi candidata agora. Precisamos trazê-las para ouvir a visão, né? Como foi essa experiência, o que encorajou, né? E precisamos ouvi-las. Inclusive, tivemos outro ineditismo em Curitiba, que foi a primeira vereadora negra eleita, né, aqui na cidade. E também queremos, se ela aceitar o nosso convite, que é a Carol D'Artora. Né? Camila, o que você acha, então, desses ineditismos? E também a mesma pergunta que eu fiz para a Geice, assim, é um avanço já? É sinal de um avanço? Você acha que isso é devido a uma revolta com o governo atual? Ou você acha que é realmente porque as pessoas estão acordando, reconhecendo os seus lugares, os seus espaços e querendo lutar por eles? Eu acho que a gente tem que pensar num avanço, né, Sirlene? Quando a gente fala sobre essa questão de representatividade, acho que primeiro a gente tem que falar sobre uma questão de educação. Não vejo... É muito difícil, né? A gente discute sobre representatividade, sobre mulheres da política aqui, mas é muito complicado chegar com essa pauta na periferia. Então, é muito complicado a gente chegar com isso para as mulheres negras, pobres, que não conseguem estar tendo acesso à live, que nesse momento estão tendo que trabalhar, que nesse momento estão tendo que lutar para não pegar a Covid, passar para os seus familiares e, né, quem sabe, chegar a algo mais extremo, que estão tendo que sustentar seus filhos. Então, filhos que têm que sustentar suas mães, seus pais. Então, é muito complicado, né, quando a gente pensa nessa questão de representatividade. Então, como trazer, né, o pobre para a política, como trazer essa pessoa periférica, esses negros para cá? Eu acredito que é muito essa questão mesmo de se ver, né? A Geissa falou sobre isso. Se eu me vejo em algum lugar, com certeza eu vou ter vontade de estar naquele lugar. Se eu não me vejo na política, eu falei isso até na outra semana que eu participei, né? Se eu não me vejo na política, como é que eu vou, jovem, eu querer entrar na política? Sendo que eu não me vejo representado lá. Se eu, negro, não me vejo na política, não me vejo representado, não vejo as minhas pautas, como eu acho que eu, negro, vou conseguir estar na política? Então, tem esse afastamento, né, muito grande. E isso acontece porque, de certa forma, a política que a gente tem hoje é uma política extremamente embranquiçada, né, e elitista,
E, bom, é só a gente ver, né? Eu tenho muitos amigos meus que nunca pisaram na Assembleia Legislativa, nunca pisaram na Câmara, são lugares extremamente institucionalizados, lugares extremamente burocratizados, e você se sente até mal de estar lá dentro, se você não está com a roupa adequada, se você não está se portando do jeito que querem que você se porte, é muito distante da população. Então, você falar para essas pessoas que elas têm que estar dentro da política, primeiro, né, a gente tem que dar mecanismos para que elas se enxerguem lá dentro. E como que a gente coloca pessoas lá dentro? Dando mecanismo para essas pessoas também. Não adianta nada a gente sair falando, quero mais mulheres trans na política. Aí o partido investe em mulheres trans. Ou quando chega a hora da eleição, o partido pega o dinheiro e faz uma manobra. Pega o dinheiro e deposita lá tudo na conta do prefeito. E daí não tem a obrigatoriedade de passar. Ou a vice é uma mulher e daí já fica tudo tranquilo. Então a gente tem que muito ver isso, sabe? Eu já falei que a gente tem que falar aqui sobre as manobras que acontecem nas candidaturas femininas. Tem muita manobra de dinheiro que acontece por trás. Isso me deixa nervosa quando eu falo desse tema. E a gente tem que falar sobre isso. Porque como que a gente fala sobre isso se a gente não tem meios, sabe? Não dá meios para que esse cenário mude. Então, mas eu acredito, gente, que esse cenário possa mudar, sabe? Mais fiscalização, com mais integração, com mais consciência. Eu acredito muito. Bacana, Camila. Bacana porque você já vai abrindo ideias, né, para os nossos próximos temas, que inclusive seria falar sobre isso, né? Quais são, então, essas manobras nas candidaturas? Olha, você levantou uma curiosidade grande, mas vai ficar para o próximo programa. Eu quero ouvir, então, agora a opinião da Jussara. O que ela pensa, então, Jussara, com esses dados que a gente traz, com esse aumento de mulheres trans ou mulheres negras se candidatando com essas candidaturas? Significa um avanço? Você que vem estudando, então, a mulher, né, na política desde os primórdios, o que você me diz? É um avanço? Significa um avanço? Ou você acha que ainda é um impacto com relação ao que a gente está vivendo no governo atual? Jussara, deixa eu só fazer uma ênfase. A Jussara também foi candidata em 2018, então ela ainda tem esse conhecimento de eleição, assim, ela pode falar um pouco sobre isso. Bacana também. Eu até choro quando lembro. Eu acho que acreditei, tem um grito nas marchas feministas, que é quando uma mulher avança, nenhuma retrocede, né? Ver mulheres trans se candidatando e se elegendo sinal de bons presságios para o feminismo, para o feminino no geral, assim, num todo, né? Então eu vejo como muito avanço. Na próxima eleição eu não vou sair candidata na próxima eleição, mas eu vou trabalhar para uma mulher trans. Né, vou fortalecer a candidatura dela, vou ajudar a construir a campanha dela, porque realmente acredito que a gente tem que juntar forças nas candidaturas. Ela vai entrar no partido que eu entrei, né, que é o PDT, e ela já passou por... É o terceiro partido que ela está. Então, ela já está fazendo essa trajetória de conhecer como que funcionam as instituições políticas, né? O que eu acho muito legal, porque ela é uma mulher trans extremamente ativa. Não é porque ela é trans, mas porque ela é uma pessoa extremamente ativa na comunidade, né? Então, eu gosto muito de pensar que a população faz muito mais política pública do que as próprias instituições. Né? Por exemplo, a Camila estava falando sobre a periferia, né? A periferia faz muita política pública, muita, muita, né? Falta não, talvez não falte, né? Talvez tenha bastante compreensão da periferia enquanto da política pública que ela faz, né? As mulheres se juntam para cuidar dos seus filhos, para algumas poderem trabalhar fora, né? Então é um sistema de creche. Né? Não falta, se junta para dar alimento, né? Então não falta comida, enfim, a política pública de alimento, questão de moradia, enfim, eles fazem muita política pública. Muito da falta do Estado eles dão conta de fazer, né? Mas eles não, acho que o que falta muito no Brasil, e daí eu vou colocar isso como culpa dessa morosidade política, né, dos homens fazendo política, e do quanto eles gostam de que a gente não saiba o que é política, né?
Então, é muito bom que os políticos não saibam que quando a gente se junta para cuidar de uma criança, para uma mãe para poder trabalhar, essa é a política pública e quem deveria estar fazendo isso era o Estado, né? Então, não é interessante para os homens que as mulheres tomem conta da política como elas conseguem tomar conta dos seus filhos em casa, talvez porque a corrupção não ia ser tão intensa, né? Talvez, né? Não sei, é uma observação que eu faço minha, assim. Mas eu vejo com muito bons olhos a gente caminhar para uma estrutura de compreensão do cidadão político que a gente é. Então, quando a gente compreende o cidadão político que nós somos, né, a cidadã política que nós somos, a gente consegue entender que aquele espaço também é nosso, né? Então, ter o Bolsonaro como candidato à presidência certamente mexeu com muita gente que se reconheceu política nos governos anteriores, né? Porque incentivou um trabalho de base, né? A gente, nos governos PT, a gente teve uma explosão gigantesca dos movimentos sociais indo até Brasília e conversando, conhecendo as estruturas, né? Conhecendo Brasília, conhecendo a estrutura política. Isso, a gente teve um movimento MST com bandeira LGBT, falando sobre identidade de gênero dentro do movimento que na mídia é se colocado como um movimento muito violento, e não é nada disso, né? É um movimento que se constrói no trabalho de base, numa educação fantástica, e eles conseguiram mudar a cartilha deles e incluir pessoas LGBTs dentro dessa cartilha, né? Tudo. Movimentos das mulheres camponesas também, que é um movimento maravilhoso que faz essa inclusão das mulheres trans também de uma forma muito bonita, da mulher camponesa trans, né? Traz isso, né? Eu acho que é um avanço para nós enquanto reconhecimento dessas identidades de mulheres e uma busca, de fato, pelo que é o sistema representativo, né? Eu acho que é um caminho nosso mesmo, né? A gente está caminhando para esse ideal que a gente escuta, que é um sistema representativo, né? E aí a gente caminha para isso quando a gente reconhece que nós somos pessoas políticas e somos tão capazes de fazer políticas do que quem está aí fazendo, né? O Bolsonaro ficou 28 anos como deputado e fez pouco, por que eu, né, que moro numa cidade de 12 mil habitantes, não posso entrar lá e fazer muito mais do que ele fez em 28 anos, né? Do que uma pessoa LGBT de uma cidade de interior, uma mulher trans de uma cidade de interior, não consegue entrar numa Câmara de Deputados Federais e aprovar muito mais projetos do que o nosso presidente já conseguiu aprovar na vida inteira a política dele, né? Então, eu acho que a figura dele, com certeza, na minha visão, mexeu com esse anseio, né, nosso, assim. Você perguntou se era... como que foi a tua pergunta inicial? Como que você enxerga esse aumento nas candidaturas, assim, se já é um avanço ou se é reflexo de uma revolta com o governo atual? Eu acho por causa das coisas que nós já sabemos. A junção de tudo, né? A junção de avanço com revolta, com vontade de mudar, eu acho que é isso aí. É nosso momento de... Assim como é o momento deles, né? Do que o representa o Bolsonaro, né? Assim como é o momento deles se aparecerem, também é o nosso de confrontar tudo isso aí, né? Parece uma grande reunião de família. Ô, Sirlene, e também tem um ponto que assim, que a gente tem que pensar que a questão ideológica, ela fica muito ao nível nacional, que é na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Quando a gente pensa em eleição municipal, principalmente em municípios menores, essa questão ideológica de partido, eu sou do partido tal, de esquerda, ela é deixada muito de lado, né? O partido tem uma força menor nos municípios. E isso se reflete, por exemplo, na campanha de até mulheres trans e em partidos de direita. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aleatório, mas que acontece no meu estado. Eu sou de Santa Catarina. Eu estava conversando com uma guria que é vegana lá, e é do movimento do meio ambiente, e nas eleições ela foi candidata pelo PL.
Ela é do movimento de meio ambiente, assim, imagina, nada a ver com as pautas, né, do PSL, desculpa. Então, assim, porque a nível municipal a questão partidária, né, o partido não faz. Então, assim, aí também tem que discutir isso, né, porque, claro, uma pessoa, né, uma mulher trans, por exemplo, ela tem o direito de ser de um partido de direita ou tal, mas também a gente tem que pensar nos mecanismos para que as pautas que ela vai trazer realmente, caso ela seja eleita, sejam postas, né? Porque não ela servir apenas... outra discussão. Porque assim, aí tá, porque às vezes ela é uma figura importante, aí consegue trazer várias pessoas junto com ela, né? Ela é eleita, e muitas vezes, às vezes, serve apenas como uma manobra para esse segundo, terceiro lugar ali, que continuam com as mesmas políticas, né? Ela não vai conseguir exercer o mandato, né? Às vezes, sim, dependendo do partido. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de ver que as mulheres, escolhem partidos. Às vezes, eu fiz uma escolha pensando na verba partidária. Quando eu saí candidata, preciso ter dinheiro para fazer campanha. Sem dinheiro, eu não consigo fazer campanha. E aí, escolhi um partido que fosse me dar uma verba para eu fazer campanha. Muito prática. Né? Preciso de um partido que me dê verba e que, se caso eu for eleita, me dê condições de defender minimamente aquilo que eu defendo. Né? Fiz uma escolha muito prática mesmo, né? E aí tem mulheres nos partidos de direita que fazem essa escolha de uma forma prática mesmo, pensando na questão que a verba vai ser um pouco maior do que nos partidos de esquerda, né? Mas é puramente muitas por vezes causa não casam com a ideologia, né, com o pensamento, né, necessariamente. Isso. Gente, olha só, como a gente tem coisa para falar, tá vendo como esse programa é necessário? Já são 7h03 e nós ainda estamos aqui com um monte de questões abertas ainda, mas que podemos continuar tratando disso, tá? Eu comecei a live falando que eu e Jussara iríamos cantar, porque estamos aqui, né, toda xadrezinho, combinando. Então eu teria uma musiquinha assim do Lulu Santos, né? Que assim caminha a humanidade. Passo de formiga e sem vontade. Então, eu acho que essa frase dessa música eu não vou cantar, porque não sou cantora também, né? Mas acho que resume bem o que estamos comentando aqui, né? Que tá devagarinho, a passos lentos, a passos de formiguinha ainda, mas que significa um avanço, sim, essas candidaturas e que, quem sabe, né, através de próximas candidaturas, a gente tenha também mais mulheres trans, mulheres negras eleitas, né, e não só candidatas, para que possamos realmente, na ponta, começar a ver uma mudança de fato, né, e não só números, candidaturas, e a gente não vê isso revertido na política que nós queremos, que é a questão de defesa da mulher, aprovação de leis que nos defendam, que nos favoreçam, né. Jussara, semanalmente nós trazemos aqui dicas culturais, né? Então, cada uma aí traz uma diquinha, né? A Camila se safou segunda passada, hoje eu quero ver se ela preparou alguma coisa. A Geissa, durante a live, já comentou sobre um livrinho aí de bolso, bem facinho de ler, dá para ela repetir agora para nós também, para o pessoal que quer aprender um pouquinho mais sobre política, sobre a participação da mulher na política, uma visão mais cultural, né? Lendo um livro, assistindo um filme, muitas vezes numa letra de uma música. Então, vamos lá, vamos ver o que vocês prepararam para nós, começando pela Camila, que hoje falou um pouquinho também, né, Camila? Mas é que hoje temos convidada, queremos deixar a convidada falar, porque ela tem também bagagem, conteúdo. Mas vamos lá, o que você trouxe para a gente? Então, Sirlene, acho que tem tudo a ver com o momento. Na verdade, eu trouxe um livro, sempre trago livro, né? Ele se chama Mundo Afora, Política de Combate à Violência e Discriminação contra Pessoas LGBT. Eu ganhei esse livro quando eu fui fazer uma ação lá no grupo Dignidade. E eles me deram esse livro, eu saí com o livro. E como é que baixa? Biblioteca ótima. Esse livro ele tem para baixar. Eu vou só escrever Mundo Afora no Google e ele baixa as 372 páginas dele, só com políticas públicas e de combate à violência a pessoas LGBT. Então, eu indico muito a leitura. Parte das políticas públicas da minha campanha eu tirei do livro, lendo ele, estudando. Então, eu indico super a leitura. É uma leitura bem tranquila. E por mais que ele seja comprido, é bem contextualizado, bem bacana, eu super indico. Super fácil de encontrar. Bacana. Mais alguém? A Geissa quer reforçar a diquinha que ela deu ou tem mais novidades aí? Eu tenho mais novidades. Uma dica
de cinema. No começo do ano, nas férias, eu assisti um filme chamado XXY, na Amazon Prime, que conta a história de uma mulher intersex. É um filme uruguaio. Os uruguaios, os argentinos, eles são muito bons para tratar dessas temáticas, porque eles tratam de uma forma muito natural, diferente aqui do Brasil, né? Que a gente tem que ainda evoluir muito nesse sentido. E conta a história dessa guria que a família dela quer que ela faça a cirurgia, né? Que ela tire o pênis. E ela tá nesse momento se descobrindo ali se ela realmente quer isso. Ela descobre o primeiro amor também. Ela se apaixona por um menino que vai lá visitar a família dela. E é um filme muito bonito. Tenho certeza que vai impactar todo mundo que assistir. E é de uma sutileza muito legal. Então eu recomendo esse filme, assistam porque vale a pena. E aí, falando sobre o que eu falei do livro da Djamila Ribeiro, tem um projeto que é da Djamila Ribeiro e outras mulheres, que elas estão produzindo vários livros pela Boitempo, eu acho, que tem um custo bem acessível, são tipo verbetes de 10, 15 reais, e um desses verbetes foi escrito por ela, que se chama Lugar de Fala, e fala um pouco sobre isso, assim, como que lugar que o branco tem na luta contra o racismo e como esse lugar é importante para a gente discutir isso e pensar nessas pautas. Então, são essas duas dicas. Bacana também. Não sei, né, se a Jussara não estava por dentro aí dessas nossas dicas culturais, mas talvez ela tenha alguma coisa em mente e queira passar para nós também. O que você me diz aí, Jussara? Tem alguma carta na manga? Eu vou indicar meu TCC. Eu vou Legal, indicar meu legal. trabalho, foi meu material de campanha também. Eu não distribuí panfleto, eu distribuí minha pesquisa. Eu acho que conhecimento é, né, sempre algo que a gente tem que compartilhar. Então, de primeiro, sempre quando me perguntam de dicas de algo para indicar para ler, eu falo, lê meu TCC. Né, de primeiro, assim. Mas outra dica, a biblioteca do Dignidade, para quem quer ler mais coisas assim, o Dignidade tem uma biblioteca muito boa, vale muito a pena ir lá e conhecer o trabalho das ONGs, né? Aí de Curitiba tem ONGs extremamente importantes para o movimento, importantes historicamente mesmo, e que fazem um trabalho de política pública essencial, né? Principalmente ligado à saúde da população LGBT, né? Se a gente tem controle de transmissão de HIV/AIDS dentro da comunidade LGBT, é muito em trabalho em função do trabalho das ONGs LGBTs e de prostituição no Brasil, né? O filme que a Geisa indicou também, uma coisa legal de saber, o filme fala sobre intersexo, né? Pessoas intersexuais. A cada 2.000 nascimentos, uma pessoa é intersexo. Então, é algo muito comum que acontece, e a nossa medicina, ela faz cirurgias nas crianças de uma forma desnecessária às vezes, né? Às vezes imputa ali algo que pode deixar o indivíduo crescer para descobrir o que se é, né? O que se quer, conhecer o seu próprio corpo, né? Enfim, é algo muito bom da gente descobrir, assim, conhecimento, né? Enfim, o meu TCC, eu tenho ele online e eu posso passar o link para vocês depois, para vocês divulgarem aí. Que aí fica aí para vocês lerem, passarem raiva e aprenderem a ter. Eu acho que uma coisa legal de você olhar para o passado, esse passado que os homens construíram dentro da política para agora, é a gente conseguir conversar com eles de uma forma mais incisiva, de dizer que o erro da maior parte está nas costas deles, né? Tipo, a maior parte dos erros nossos na política está em cima da costa dos homens, então a gente precisa falar para eles, quando vocês vão ajudar a gente a resolver tudo isso? 400.000 mortes, né? Em plena pandemia, temos 400.000 mortes e um presidente homem minimizando a situação, com outros senadores e deputados, em maioria masculina também, minimizando a situação e não querendo dar solução de fato precisa, né? Comprar vacina e orientar.
Bacana, bacana. Bom, eu trouxe também uma diquinha aqui, então, principalmente para a galera aí da comunicação, do jornalismo. Antes de eu dar a dica, já quero me desculpar se eu cometi alguma gafe quando vamos nos dirigir a esse público LGBTQI+. Então, né, perdão, porque nós somos seres errantes, mas que estamos em constante aprendizado. Então, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre como se dirigir, como usar os termos corretos, né, quando vai se direcionar a esse público, nós temos um manual que ele está disponível lá no grupodignidade.org.br, tá? Então, Grupo Dignidade, bota no Google, Manual de Comunicação LGBTI+, tá? Então, assim, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre os termos, né, como se referir, né, a uma pessoa trans, a uma pessoa homossexual, né? Então, como você usar os termos corretos, tem esse manualzinho, ele está em PDF lá no grupodignidade.org.br. Então, é a minha dica aí, principalmente para a galera da comunicação, para a gente não errar tanto, né? E a gente está em constante aprendizado e vai ser bem útil aí para todos, inclusive para mim, que estou cada dia aprendendo mais. Ricardo Alcântara, que é o nosso diretor do Diário de Curitiba, está dizendo parabéns pela live, eu sempre aprendo muito com vocês. Obrigado, Ricardo, a gente que agradece essa oportunidade de estar fazendo esse programa maravilhoso e semanal, que é o Política e Elas, toda segunda a partir das 18, estaremos aqui, né? Eu, Camila Gonda, e também a Geissa Franco, para comentarmos sobre a participação da mulher na política com diversos temas. O que vocês acham da semana que vem nós falarmos, então, sobre as manobras nas candidaturas femininas? Eu acho tudo. Falar sobre candidaturas nem vou dizer que essa ideia foi dela. Candidaturas laranjas. Nossa, Bacana. por favor, falem muito, falem muito, falem muito. Vamos falar Falem como assim os homens estão tratando as candidaturas das mulheres e o dinheiro. Inclusive sobre essa questão que você levantou, né? Que muitas vezes a mulher ela está naquele partido por uma questão econômica, né? Por uma questão prática para conseguir ter verba para poder chegar lá e fazer a sua comunicação, fazer a sua campanha. Então, muitas vezes não quer dizer que ela está a favor de algumas ideologias ou de alguma defesa daquele partido em si. Então, é importante que na hora do voto vocês tentem descobrir isso também, né? Porque muitas vezes, não, mas ela é do partido X, eu não vou votar. Então, tentem, se atentem para isso também, né? Para a gente não desperdiçar o nosso voto, porque é uma forma também de ajudar na hora lá na urna, né? Mulheres votam em homens, né? Então, vamos começar a observar essas candidatas e vamos nos apoiar, porque senão nada vai mudar. Jussara, muito obrigada, tá? Pela sua participação. Ficamos imensamente gratos aqui com a sua colaboração, com o seu estudo. Estaremos divulgando lá, então, a dica que você nos deu, que é o teu estudo aí das mulheres na política. Pode falar novamente, só para eu escrever aqui e poder estar anotando para a gente divulgar lá no diário. Eu mando o link para você. Isso. Manda o link que aí a gente tenta postar lá para o pessoal poder baixar, estudar, tá legal? Obrigada, Camila. O que você tem para dizer no finalzinho aí? Tchau. Tem um tchau para dizer, e se tiverem algum problema na semana de vocês, mulheres, algum homem que rebaixar vocês, algum espaço de fala que vocês não conseguirem ter, pé na porta. Isso aí. Eu adoro que essa ela é braba. Pé na porta. E você, Geissa, se despede como hoje? Queria agradecer a Jussara por estar com a gente, ela que tem sempre grandes contribuições a serem feitas, né, que conhece a política na prática também, na teoria, e dizer também que estamos aí, a luta é longa, mas não desistimos, resistimos e tiraremos o presidente em 2022. As eleições vêm aí, vamos se juntar para eleger alguém um pouquinho melhor, né? Já tá bom. Nossa. E se cuidem, usem máscara, álcool em gel, não aglomerem, não vão na casa das pessoas, fiquem em casa. Se puderem, claro, se tem que trabalhar, sair, vão, mas se cuidem. Vou me despedir e encerrar a live de hoje, então, com uma fala da Letícia Lenz, 69 anos, que foi a primeira candidata trans à Prefeitura de Curitiba, e ela diz aqui na matéria para o UOL, tá? Deixa eu só achar aqui, ó. Se nós não firmarmos as conquistas das mulheres, os homens vão continuar praticando crimes, estimulados pelas lideranças que estão lá em cima, com um discurso misógino, racista, LGBT-fóbico, que exclui pobre e idoso. Tá? Então é assim que eu me despeço hoje. Ela está certíssima.
né? Então precisamos cada vez mais firmarmos aí parcerias para que as mulheres tenham essas conquistas, tá bom, mulheres? Obrigado, mulheres e homens que estiveram presentes na nossa live. Não é uma live disponível, né, somente para mulher, a gente quer que cada vez mais homens assistam também, né, venham fazer parte, então convidem, né, seus pais, irmãos, tios, avós, avós, mulheres e homens para participar da nossa live toda segunda a partir das 18 horas. A gente fica por aqui, um beijo grande e até segunda-feira que vem.